Esse é um cápsula e nós vamos falar agora sobre um mistério que está acontecendo, cara. Olha só, o Brasil registrou a segunda maior saída de dólares da história do país nesses primeiros meses agora, justamente por conta da Lei Magnitsky. É aquilo que eu falei para vocês. Não que os Estados Unidos tenham proibido americanos de investir no Brasil, mas os investidores americanos olham para o Brasil e falam: ih, caramba, o Lula não vai querer soltar o osso, o Alexandre de Moraes não vai querer soltar o osso. Isso significa que a situação no Brasil só vai piorar. Eu vou tirar meu dinheiro de lá enquanto é tempo, né? Porque isso vai dar merda, mas adiante a tendência é ir pra merda, né? Então eu vou tirar meu dinheiro antes da merda, né? E aí, ou seja, tem saído muito dólar do Brasil. E aí o que você esperaria nessa situação? Que o dólar subisse. E não é o que está acontecendo. O dólar está caindo. Aqui, olha só, o dólar caiu a partir do início de abril aqui. Abril, caiu. Está em 5,38. Coisa curiosa, como é que funciona esse negócio das pessoas comprarem dólar, e no entanto o dólar continua barato, né? Tem alguma coisa errada nessa história. Vamos entender o que está por trás disso daqui? Essa notícia foi sugerida por Ancap Zero, vai lá Xandão bate nos bolsonaristas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então é isso aí. Alguma coisa está estranha nessa história, né? O dólar caiu abaixo de 5,40 aqui no Brasil, né? Tá aqui, chegou a ter um valor maior. Se você pegar aqui ao longo do último ano, chegou a ter um valor aqui de mais de R$ 6 aqui na virada do ano, né? Final de dezembro e coisa e tal. Mas depois disso caiu. A gente sabe que o início dessa queda aqui foi justamente com o governo aplicando, vendendo reservas, foi isso. Mas depois também entrou o efeito do pessoal achar que o Lula ia perder a eleição, né? Então, lembra, isso é um efeito meio cruel que acontece no mercado brasileiro, que é o seguinte: se os investidores acham que o Lula vai perder a eleição de 2026, eles tendem a investir no Brasil. Por quê? Porque, porra, se o Lula vai perder dinheiro, as empresas brasileiras que hoje estão na merda vão melhorar, vão recuperar. Então eu quero pegar elas na merda ainda, quero pegar o poço, o fundo do poço. Então o pessoal tende a trazer dinheiro para cá, para isso. Quanto pior o Lula está nas pesquisas, mais o pessoal tende a trazer dinheiro para cá. Mas chega um ponto que o pessoal olha para a situação e fala: caramba, essa situação está dando tanta merda, que é melhor tirar o dinheiro de lá, né? Porque pode dar uma merda muito grande, né? E foi o que aconteceu no início desse ano, particularmente agora nas últimas semanas. O Brasil registra a segunda maior saída de dólares da história do país. De janeiro a julho desse ano, houve uma saída de 14 bilhões de dólares. Lembrando que quando ele fala de saída aqui, já é a saída menos a entrada, né? Porque nesse meio tempo, evidentemente, algumas pessoas, alguns malucos, resolveram botar dinheiro no Brasil, resolveram investir no Brasil. A diferença já é 14 bilhões negativos, né? O Brasil registrou uma saída de 14,67 bilhões de janeiro a julho de 2025. Trata-se do segundo maior volume já apurado pelo Banco Central para esse período na série histórica. Apenas em 2020, durante a crise da Covid, em que teve um fluxo maior, na ocasião 15 milhões de dólares, porque, de novo, na Covid ninguém sabia, principalmente no início da Covid, muita gente imaginou que, caramba, o mundo, como nós o conhecemos, acabou, né? Então, né, ficou realmente um cenário de pânico. É o que eu falo para vocês, o Lula é uma Covid nova, cara, uma Covid de graça que a gente ganhou aqui votando nesse idiota, né? Mas enfim, se você olhar toda a conta em dólar, aqui, no segmento financeiro, o saldo negativo atingiu 49 bilhões, uma marca inédita desde os registros de 2008. Aí você fala assim, peraí, qual a diferença disso daqui? A diferença é que no outro saldo é com a balança comercial. Como eu falei, o Brasil compra e vende, coisa e tal. Como é que é isso? Porque você tem a balança comercial de compras e vendas, né? Embora a balança do Brasil com os Estados Unidos, o Brasil já tenha déficit antes das tarifas, né? Antes das tarifas do Trump, o Brasil já tinha déficit com os Estados Unidos, né? Já comprava mais coisa de lá do que vendia para os Estados Unidos. A tendência é isso aumentar agora, porque agora que tem as tarifas, o Brasil deve vender menos para os Estados Unidos e deve continuar comprando a mesma coisa, porque as tarifas brasileiras não foram alteradas. Só que o Brasil vendia para a Europa, vendia para a China, vendia para um monte de lugar que pagava em dólar. Então o Brasil ainda tinha uma reserva de dólares que entra por essa balança comercial, né? Só que a questão da conta de investimento, que eu sempre falo para vocês, essa questão de balança comercial, não porque o Brasil faz mais comércio com a China do que com os Estados Unidos, isso é só uma parte do problema, tem a parte do investimento.
os Estados Unidos investem muito mais no Brasil do que a China, né? E é esse dinheiro que está indo embora daqui neste momento. O pessoal está tirando dinheiro daqui. Mas a grande dúvida dessa história é a seguinte: como é que pode o pessoal estar tirando dinheiro do Brasil e, ao mesmo tempo, a cotação do dólar está caindo? E que lógica tem isso? Porque lembra, se você tem mais demanda de alguma coisa, o preço deveria subir, né? Se as pessoas estão tirando dinheiro do Brasil para levar para os Estados Unidos, elas estão trocando reais por dólares. Então, imagina-se que o dólar está crescendo de valor, deveria subir de valor, é o que se espera nessa situação. O que está acontecendo nesse momento? E eu explico para vocês. O Brasil está torrando reservas. É o que está acontecendo nesse momento. O Brasil está torrando reservas loucamente, como se não houvesse amanhã, para manter o valor do dólar barato e evitar inflação. É isso que está acontecendo. E isso pode parecer uma coisa muito bacana, porque no final das contas, né, olha, legal, o Lula está evitando a inflação para o povo brasileiro. O problema, como eu já expliquei para vocês, é que as reservas são importantes para garantir justamente a capacidade do Brasil de resistir a um ataque especulativo. No momento que essas reservas caírem a um valor mais baixo, não precisa chegar a zero, não, tá? Não precisa torrar a reserva toda. O Brasil tem boas reservas por enquanto, isso não é uma ameaça imediata, não. Mas se o governo Lula insistir nessa estratégia de torrar reserva para manter o valor do dólar baixo, a situação pode ficar muito mais complicada muito em breve, porque basta alguém notar alguma insegurança no real para fazer um ataque especulativo, ganhar fortunas incalculáveis em cima do povo brasileiro. Essa é a estratégia errada do Lula. Se for o caso, se realmente estão saindo os dólares do Brasil, o ideal seria o governo deixar subir o valor do dólar, não tem escolha. Deixa subir o valor do dólar, que é mais fácil de resolver dessa forma. Mas isso aumenta a inflação aqui no Brasil, isso leva à perda de popularidade do Lula. O pior é que se o Lula está fazendo isso exatamente nesse momento agora, que repara como é que a queda foi justamente agora, né, com essa ideia do Lula de segurar o valor do dólar, né? A situação das sanções do Trump com o Brasil deve piorar, cara. Deve piorar muito ainda, porque não há previsão de conserto nessa história. O pessoal vai continuar tentando processar o Bolsonaro, porque o Lula sabe que perde a eleição para o Bolsonaro ano que vem. O STF vai fazer de tudo para manter o Bolsonaro preso. Então não tem chance desse negócio de tarifa melhorar. Ao contrário, a maior probabilidade é isso piorar. E isso piorando, o governo vai ter que vender mais reservas para isso. É uma situação meio desesperadora essa história, viu? Eu vou te falar um negócio. A gente tem um governo que é gastador pra caramba, que adora gastar dinheiro, que não vê motivo nenhum para obedecer regra de fiscal. O pessoal fica falando, não porque, mas tira isso da regra fiscal, tira isso da regra fiscal, tira os precatórios da regra fiscal, tira o gasto da saúde e educação da regra fiscal. Não porque isso é importante, tem que ficar fora da regra fiscal. Não, meu amigo, a regra fiscal é o mais importante de tudo. No momento que você tira um monte de coisa debaixo da regra fiscal, não sobra nada na regra fiscal. E aí a regra fiscal não serve para nada. E a verdade econômica é inevitável. Você gasta dinheiro demais, aumenta a inflação. E a inflação é uma bosta para você controlar depois. Então, é isso que a gente está caminhando. É isso que está indo esse governo do Lula, infelizmente. Um Brasil fraco, um Brasil sem moedas, sem reservas, um Brasil que, por conta de erros idiotas do próprio governo, acaba se colocando numa situação frágil desse jeito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.